Boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos, amigos, encarnados e desencarnados. É com muita alegria e gratidão a Deus que iniciamos nossas atividades da noite, em nome do Senhor Jesus. E agradecemos pela presença de todos que aqui estão. Que o Senhor possa abençoar a todos nós, dilatando a nossa capacidade de apreensão para entendermos de fato os ensinos do Evangelho, mas dilatando também a capacidade de sentirmos o amor de Deus que habita no nosso coração, que habita cada coração. Então, vamos iniciar com a leitura de uma mensagem, como sempre, para hoje nossa irmã Keila fará a leitura, e depois nosso irmão Dumesnil fará a prece inicial. E desde já, muito obrigada aos dois. Boa noite. Boa noite. A mensagem de hoje é do livro Vigiai e Orai, Carlos Bacelli, Irmão José. Autoconfiança. Não descreias de tuas possibilidades. Traze dentro de ti as condições indispensáveis à tua realização pessoal. Age sem pressa, mas com determinação. Sê humilde, mas não apático. Não te esqueças daqueles que dependem de ti. Se fraquejares, muitos fraquejarão contigo. Na realidade, o receio dos outros é falta de confiança própria. Conserva a mente segura, sem consentir que os teus pensamentos te fujam ao controle. Somos mais iguais em nossas deficiências do que em nossas virtudes. Quem te parece num patamar superior ao teu, talvez esteja claudicando. Boa noite, meus irmãos. Vamos fechar nossos olhos, pensar na pessoa amorosa, na figura amorosa de Jesus, para absorvermos bem o ensinamento da noite. Vamos ficar pouco tempo aqui, mas esse momento que vamos ficar aqui, vamos aproveitar bem. Agradecemos a vinda de todos, encarnados e desencarnados. Com certeza, o nosso salão está iluminado. Quem tem o poder esqueci a palavra. Conseguiria ver que estaria muito bem iluminado. Da vidência, o poder da vidência, obrigado. Conseguiria ver que estaria completamente iluminado. O nosso recinto é preparado muito, muito antes, bem preparado. Aqui é realmente uma casa
de luz. Vamos prestar bastante atenção no nosso amiguinho Tony, para que ele consiga passar para a gente bastante conhecimento e esclarecimentos. Pedimos pelas professorinhas da nossa escolinha, para as crianças que são a semente, que vão seguir o nosso caminho. Nós estamos indo, eles estão vindo. Pedimos a todos muita paz, muita harmonia. Pedimos hoje especialmente pelos irmãos sofredores da Venezuela, que está num momento de muita dificuldade, mas vai passar, como tudo nessa vida passa, e que assim seja. Deus os abençoe pela colaboração e Deus abençoe o Tony, que fará o comentário para nós agora, tá? Muita chuvinha de luz. Boa noite a todos, caros irmãos e irmãs, bem-vindos mais uma vez. Que Jesus possa nos amparar uma vez mais, que possamos aproveitar esses minutos do nosso tempo, que é tão corrido, para levar daqui hoje os ensinamentos que a doutrina espírita nos proporciona. E sigamos com os nossos estudos, né? Não pode parar. O capítulo de estudos, ainda estamos no 17, Sede Perfeitos, e hoje é o último item, o item 11, cuidar do corpo e do espírito. E é uma mensagem deixada por um irmão espiritual que assinou uma mensagem, Georges, Espírito Protetor. E essa mensagem foi deixada em Paris no ano de 1863. Está lá no Evangelho, na parte Instruções dos Espíritos. E ele começa a mensagem que ele nos deixa com uma pergunta interessante. Ele diz: a perfeição moral consiste na maceração do corpo. Olha só, ele começa assim a mensagem que ele nos deixa. Mas o que seria essa maceração do corpo, meus irmãos? Maceração do corpo, ou mortificação da carne, é a prática voluntária de infligir desconforto físico, dor leve ou privação ao próprio corpo. Ela é realizada com um propósito espiritual de penitência. Olha só, reparação de pecados, união, ligação com os sofrimentos do Cristo e disciplina das paixões humanas. Eis o esclarecimento do que seria maceração. Ele pergunta: será que para evoluirmos moralmente é necessário mortificar o corpo? Essa prática de mortificação, meus irmãos, ela teve origem lá nos remotos tempos da humanidade, especificamente na tradição ascética oriental, e foi adquirida também pela cultura grego-romana. A Igreja Católica, por si, ela adotou essa prática, adaptou à fé católica e por muitos séculos houve essa prática ali por volta do século XI até o século XIV pela Igreja Católica, essa maceração do corpo. Fato interessante, na peste negra, lá no século XIV, surgiram os movimentos dos flagelantes, que é o movimento de pessoas em via pública chicoteando as costas. Era uma forma de castigar o corpo para aplacar a ira de Deus. Então foi conhecido muito, a gente vê muitas séries, muitos filmes com esses flagelantes, chicotes, né, na própria pele, para expurgir o pecado. Essa era a crença da época. Mas, do século XIV, ali por volta do ano de 1349, o Papa Clemente VI proibiu essa prática, porque estava virando uma heresia já contra a Igreja.
porque se o chicote purificava, não tinha mais a necessidade do padre, da confissão dos pecados. Então a igreja reviu esse dogma, essa prática, e proibiu. Só que essa prática já estava impregnada na fé dos nossos irmãos e passou a ser feita individualmente, nos monastérios, né? Individualmente nas casas. Tinha-se essa prática. Então, atualmente, a igreja ela desaprova essa prática. Isso já não existe mais na fé católica, porém, algumas comunidades do mundo ainda praticam esses atos, especificamente do chicote. Alguns países, México, no sul da Itália, Filipinas, a gente vê notícia que existem essas práticas ainda, de modo restrito, mas existe. A igreja condena. Hoje, o foco contemporâneo são as pequenas renúncias, o jejum, abstinência, essa situação. Mas o fato é que existiu sim essa prática no passado, isso é história. Trazendo para a nossa realidade, mais perto de nós, para o nosso tema de estudos, teria porventura algum valor real esses sacrifícios físicos na busca da perfeição moral? É o que o Espírito, o benfeitor, pergunta no início da sua mensagem. E antes de entrarmos aqui nesse assunto, né, que é muito delicado, a gente tem que falar aqui que o nosso intuito não é criticar a fé dos nossos irmãos, não é criticar o posicionamento religioso das pessoas que creem nisso. Não é esse o nosso papel. Estamos aqui entre espíritas em um ambiente de estudo, né, para o desenvolvimento da fé racional, a fé racionalizada. É claro que aquilo que nós vamos estudar aqui, nós não vamos combater com o irmão que acredita nisso. Nosso intuito aqui é aprimoramento, né, a fé raciocinada. Então, essa questão das imposições, das privações, será que elas são necessárias, meus irmãos? Tem algum valor isso, algum mérito? E as pequenas renúncias, como o jejum, não comer carne em determinadas datas, como Sexta-feira Santa, a Quaresma. Muitos irmãos também não cortam o cabelo nessas datas. Será que existe algum mérito nisso? E se aí não existe mais os atos extremos com o chicote, ainda existem sim resquícios desses atos. Por exemplo, a gente vê muita tal da caminhada da fé, pessoas se deslocam de uma cidade para outra a pé, né, no sol quente, debaixo de chuva, do frio, com os pés em feridas. Será que isso tem algum valor, algum mérito? E o que dizer das pessoas que, nessa época junina, né, no São João, caminham sob brasas vivas, fogueiras, passam descalço, né, pelas fogueiras? Então, meus irmãos, hora nenhuma isso aqui seria uma crítica. É a gente instigando o raciocínio, a busca da fé racional. Isso é fé fervorosa, devotamento, fanatismo? Quem somos nós para julgar, meus irmãos? O nosso papel aqui não é esse. E o que a doutrina espírita, por sua vez, ela fala sobre o assunto? É um pouquinho disso que nós vamos ver aqui nesta noite, meus irmãos. E, para aprofundar o nosso raciocínio, ele comenta: dois sistemas se defrontam aqui nesta questão. Dois sistemas, o dos ascetas e dos materialistas. Dois extremos se chocam aqui. Os ascetas, que têm por base o aniquilamento do corpo, que é o caso das mortificações, e dos materialistas, que se baseiam no rebaixamento da alma. Então ele diz que dois sistemas se encontram aqui.
O ascetismo, meus irmãos, é a busca do aperfeiçoamento espiritual e moral por meio da disciplina, da renúncia, do jejum, do celibato, do isolamento, do autocontrole, praticado por monges, eremitas, em várias religiões do mundo afora. Isso é muito comum no Oriente, pessoas que se recolhem no deserto, os eremitas, os monges. Na cultura oriental isso é muito comum. E por outro lado, existem os materialistas que não acreditam em nada disso. É uma perda de tempo. Para os materialistas, a matéria é a única realidade, negando qualquer dimensão espiritual ou sobrenatural. Explicam tudo por meio de leis naturais e métodos científicos, não por causas metafísicas. Dois extremos, meus irmãos. E eu vos pergunto, qual está mais perto da razão? Qual mais se aproxima da razão, meus irmãos? Nenhum deles. E ele vai dizer: duas violências quase tão insensatas, uma contra a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que, sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar dos prazeres do mundo. Então tem os mornos, que não são tão extremistas, não veem somente a matéria, mas também não se preocupam muito com as questões espirituais. Ele diz que formigam essas pessoas indiferentes enquanto humanidade, meus irmãos. E ele pergunta: onde então a sabedoria? Onde então a ciência de viver? Ele questiona e ele mesmo responde: em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores. Olha só, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, dizendo-lhe que, por se achar em independência mútua, importa cuidar de ambos. Então o Espiritismo, meus irmãos, ele vem como ciência esclarecer os pesquisadores. Aqui nós estamos falando do Espiritismo no seu aspecto científico. Não estamos falando do aspecto filosófico e nem religioso. O Espiritismo ele vem trazer isso dizendo: existe um mundo espiritual. Após o túmulo existe o espírito que é imortal. Existe a relação do mundo invisível com o mundo material. Ele vem e diz para os materialistas, ele vem dizer, além do corpo, materialistas, existe o espírito. Nem toda doença do corpo está no corpo. Ela vem de causas espirituais, causas sutis. O Espiritismo veio alertar a ciência. Hoje a medicina já avança nesse sentido. Tem doença que não se descobre, fazer o diagnóstico em cima do que tem, materialmente falando, a ciência física. O Espiritismo está entrelaçando já no campo aí da medicina. E o Espiritismo vem também falar para os ascetas: é necessário cuidar do corpo, pois ele é um instrumento divino. Causar desconforto do corpo desequilibra o espírito também. O espírito, ele depende do corpo. Então o Espiritismo vem nessa abordagem nos esclarecer isso, meus irmãos. Isso nada mais é do que equilíbrio, princípio elementar, meus irmãos. Princípio elementar de evolução, de progresso. Princípio elementar, equilíbrio. Todos nós conhecemos essa expressão: mente sã, corpo são. O que significa isso aqui? Dentro dessa abordagem, falando do corpo, ele vai nos dizer: desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus, as leis de Deus. Ora, o corpo precisa de manutenção, precisa de cuidado. Sim. Se o corpo tem necessidades como alimentação, exercício, trabalho, descanso, higiene, é porque Deus estabeleceu tais regras. Negligenciar o corpo, exigir dele mais do que ele pode dar, impor privações desnecessárias ou maltratá-lo, sob qualquer pretexto,
é ir contra a própria lei de Deus, meus irmãos. Olha só. E buscando aqui uma analogia, preparando esse tema em casa, esse final de semana, quis buscar um exemplo que falasse do corpo. E me veio que o corpo é um violino, um instrumento musical. O corpo é o violino e o espírito é o músico. Olha que exemplo, meus irmãos. O corpo é um instrumento. Se o violino está quebrado, desafinado ou mal cuidado, o músico, que é o espírito, não consegue tocar bem. Para que o espírito possa tocar a sua melhor melodia, o instrumento tem que estar perfeito, afinado. Olha que exemplo. Então o espírito é o músico e o corpo é o violino, meus irmãos. E qual seria essa melhor melodia que o espírito pode tocar desse instrumento? Mente sã, a paz de espírito, serenidade emocional. Olha só, o espírito em equilíbrio transmite calma ao corpo, regulando o sistema nervoso através das células, dos chakras. O espírito regula o sistema nervoso, evitando doenças psicossomáticas, como gastrite, insônia, hipertensão, entre outras. Doenças que não têm um diagnóstico físico. Olha só, o espírito equilibrado, ele consegue manter o corpo através dessa conexão, dessa melodia. Vitalidade e energia. O equilíbrio espiritual favorece o fluxo de energias sutis. Que é isso? Fluidos vitais, fortalecendo o organismo e aumentando a disposição física. Uma pessoa que está em paz de espírito, equilibrada, ela tem muito mais disposição. Em contrapartida, a pessoa que está depressiva, sentindo mal, ela não consegue sequer levantar da cama, meus irmãos. É um instrumento afinado para o músico tocar as notas divinas. Pensamento elevado. O cultivo dos pensamentos construtivos e fé sincera cria um campo energético saudável que protege o corpo contra influências negativas e desequilíbrios. Uma pessoa com pensamentos elevados, até o sistema imunológico dela fortalece. Nem gripar, nem ficar doente, ela não fica uma pessoa de bem com a vida, com alto astral. Isso aí é proteção energética, meus irmãos. Esse exemplo que ele nos traz aqui é muito bom, olha só. Ele diz: não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e pelas quais ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Olha só, o cavalo mal dirigido não é responsável pelos acidentes que ele quer dizer. Aquela expressão que todos nós conhecemos também, que justifica os nossos erros. Às vezes a gente comete um erro, pisa na bola, sucumbe em algum momento, e muitas vezes a gente diz: a carne é fraca, eu não resisti. Na verdade, meus irmãos, não existe a carne é fraca, é o espírito que é fraco moralmente. Quem decide é o espírito, o corpo apenas executa. Essa metáfora do cavalo ela é perfeita. Ou seja, o corpo não é responsável pelas nossas decisões. O nosso cérebro de carne, ele não é responsável. O princípio inteligente está no espírito. As informações, as decisões, o livre-arbítrio que ele fala. Culpar o corpo, dizer que a carne é fraca, é o mesmo que culpar o carro pelo acidente, quanto o motorista o dirigia embriagado. Olha só, culpar o corpo é a mesma coisa que culpar o carro. Quem bebeu, quem assumiu a direção foi o motorista, o carro não é o culpado. É esse exemplo aqui do cavalo, da carruagem mal dirigida. Se o corpo caiu em vícios, excessos, abusos, negligências, a causa está no espírito. Olha o quanto é racional. Se a causa está no espírito,
Por que eu vou mortificar o corpo? Aplicar penitência ao corpo físico. As imposições devem ser aplicadas ao espírito, não ao corpo, meus irmãos. Mas até agora nós não respondemos à questão. Tem algum proveito? Tem algum mérito esses sacrifícios físicos? Nós não respondemos até agora porque justamente no Livro dos Espíritos, no capítulo 5, item 4, Lei de Conservação, existe um item especificamente falando sobre isso também. Privações voluntárias, mortificações. E Kardec também pergunta aos espíritos, é meritória de algum ponto de vista? Olha só, é meritória de algum ponto de vista, pelo menos um pouquinho, a vida de mortificações ascéticas, que desde há muita remota antiguidade teve praticantes no seio de diversos povos, tem pelo menos um pouquinho de utilidade, de mérito isso? E eles respondem, olha só a resposta, meus irmãos, procurai saber a quem ela aproveita e tereis a resposta. A quem essa prática tem proveito? E tereis a resposta. Se somente serve para quem a pratica e impede de fazer o bem, é egoísmo, seja qual for o pretexto com que entendam de colori-la. Privar-se a si mesmo e trabalhar para os outros, tal a verdadeira mortificação, segundo a caridade cristã. Então, muitas vezes, as pessoas perdem muito tempo nessas práticas. Há muita energia envolvida nessas práticas. Um dia todo, uma semana, um mês, talvez envolvido nessas práticas. E essa prática, qual que é o intuito dela? É para si mesmo? Só para você? É egoísmo. Olha só o que a doutrina espírita nos diz, meus irmãos. Mais uma vez, nós não estamos aqui criticando, apontando o dedo da fé de ninguém. Nós estamos estudando e aprimorando os nossos conhecimentos no quesito fé racional, meus irmãos. Pelo amor de Deus, não é para chegar no trabalho, em casa e falar, sabe aquela prática que você defende? Não é argumento, tá? Isso é falta de caridade. Então, eis a nossa resposta. O verdadeiro mérito está no sacrifício que fizermos em benefício dos outros. Caridade, meus irmãos, moral e a caridade também material, mas, sobretudo, a caridade moral, meus irmãos. Esse, sim, é o sacrifício mais agradável a Deus. Mas, será que tem algum valor? Mas nem um pouquinho, será? Essas penitências, geralmente, elas são com o intuito de pagar uma promessa. Ora, se a promessa já foi cumprida, já foi realizada, é porque tem eficácia, então. Então, você está pagando a promessa porque o milagre já foi ocorrido. Não é assim? E o que a doutrina espírita pode dizer com relação a isso, meus irmãos? Deus não desampara ninguém. Ninguém. Se tem eficácia, é pela misericórdia de Deus. Tira-se as mortificações, as macerações, mantenha-se a fé fervorosa. Os resultados seriam os mesmos. Então não foi a prática de autoflagelação, de mortificação que fez com aquele milagre, entre aspas, que ocorresse. Não foi. Sim, a fé fervorosa. Tira-se os aspectos exteriores, mantenha-se só a fé. Tudo certo. Outra grande questão, as pessoas podem dizer, Jesus jejuou. Não está na Bíblia que Jesus se recolheu no deserto, no monte para orar, quando foi tentado? Então essa prática do jejum não seria legítima? Se Jesus jejuou, então isso aí é uma coisa benéfica. Tudo, meus irmãos, a grande questão é qual o propósito, qual a finalidade do jejum. Jesus se preparava para o seu ministério, o testemunho supremo, para a crucificação.
Se o jejum for para uma preparação espiritual, ok. Tem um propósito válido, então é aceito, sim, dentro dos limites. Se o jejum for para fazer um exame de sangue no dia seguinte, ele é válido, é recomendação médica, isso é ciência. Se o jejum é para perder peso, hoje está na moda dos monjados, né? Se for para isso, para a saúde, ok, não vamos entrar nisso. Tudo, meus irmãos, é o propósito. Se a gente jejuar e seguir o que Jesus fez, ok, né? É válido. Questão 724. Olha essa questão, meus irmãos. Será meritório abster-se o homem da alimentação animal ou de qualquer outra por expiação? Será que vale o homem privar-se de comer carne ou de outra alimentação qualquer? Olha só, meus irmãos, que pergunta. Ficar na Sexta-feira Santa sem comer carne vermelha, na Quaresma, tem algum valor, algum mérito? Meus irmãos, eles vão nos dizer, os Espíritos respondendo a Kardec, sim, se praticar essa privação em benefício dos outros, mais uma vez o outro. Aos olhos de Deus, porém, só há mortificação se houver privação séria e útil. Séria e útil, meus irmãos. Por isso é que qualificamos de hipócritas o que apenas aparentemente se privam de alguma coisa. Olha só a resposta. Se eu me submeter a um sacrifício, ficar, por exemplo, até dezembro sem comer carne, estamos em junho, praticamente em julho, se eu falar assim, eu vou ficar 6 meses sem comer carne, sem gastar dinheiro com churrascaria, com restaurante, ficar sem comprar roupa, me sacrificar nesse sentido, materialmente, e destinar esse recurso a alguém que precisa, ao lar espírita José Passos, falar o dinheiro que eu vou economizar nessa privação, eu vou destinar a alguém que está precisando. Ótimo, tem valor sim, perante os olhos de Deus. Ao contrário, meus irmãos, o que ele diz? Seríamos hipócritas. Apenas aparentemente estaríamos privando-nos de alguma coisa. O que na prática estaremos fazendo é economizando dinheiro para nós mesmos. Não estaríamos beneficiando ninguém com essa prática. Então, meus irmãos, sim, se essa prática tiver algum beneficiário como destino próximo. Se for para nós mesmos, é só vaidade, economia. Já caminhando aqui para o encerramento, meus irmãos, quase, tem uma questão que ele levanta aqui: o que fazer para manter o equilíbrio entre o corpo e o espírito, diante de necessidades tão diferentes? Olha só, o que a gente deve fazer então para seguir em equilíbrio diante da necessidade do espírito e do corpo, sendo necessidades tão opostas, buscando o equilíbrio, meus irmãos? Olha que pergunta difícil a gente poder trazer aqui, meus irmãos. Quem sou eu para falar sobre isso aqui? Essa pergunta tinha que ser feita e respondida, né? Ser feita para um médico. Um médico seria mais adequado a responder essa questão. Mas não só um médico físico aqui do mundo carnal. Essa pergunta teria que ser feita a um médico do mundo espiritual, né? E graças à doutrina espírita, graças a Deus, nós temos esse médico, meus irmãos. Vários livros deles. Quem? André Luiz, meus irmãos. Está lá no livro O Espírito da Verdade, através da psicografia de Chico Xavier, no capítulo 32, ele deixa uma mensagem justamente em cima disso aqui. A mensagem tem como título Na Saúde, na Doença. Então, o que fazer para manter o equilíbrio entre o corpo e o espírito, diante de necessidades tão diferentes? E André Luiz vai nos dizer, meus irmãos, olhem só, em toda circunstância, trate a própria saúde, prevenindo-se da doença com os recursos encontrados em você mesmo. Cada dia é novo ensejo para adquirirmos enfermidades ou curar nossos males. Por que ele está falando?
Existem recursos em nós mesmos, que é o remédio. O remédio está dentro de nós. Cada dia é oportunidade de adquirirmos enfermidade ou curar os nossos males, meus irmãos. Cada dia, ao levantarmos, temos esse poder da escolha, do livre-arbítrio, que o nosso irmão disse. E André Luiz prossegue. O melhor remédio, antes de qualquer outro, é a vontade sadia, porque a vontade débil enfraquece a imaginação, e a imaginação doentia debilita o corpo. Então, o melhor remédio é a boa vontade, é a alegria de viver, é o otimismo, é a paz de espírito. Doença do corpo pode criar doença da alma, e doença da alma pode acarretar em doença do corpo, meus irmãos. Está tudo interligado. O corpo físico, o corpo espiritual, está ali tudo interligado. Existem os pontos vitais, os chakras, chamados chakras. E olha essa imagem, meus irmãos. Isso aqui é comum em nossas vidas. Isso aqui é comum. Quem nunca passou por isso que eu está passando uma vida atribulada? E ele diz, a vida atribulada nem sempre significa vida bem vivida. Essa correria nossa no terra a terra, a busca dos bens materiais, que é necessário, que faz parte, mas a gente tem que saber o limite, o equilíbrio. Vida atribulada nem sempre significa vida bem vivida. É André Luiz nos falando, é um médico do plano físico que teve acesso à medicina do plano espiritual. Olha o que ele vai dizer, meus irmãos, conta isso aqui. Conquanto a existência em torno possa mostrar-se febricitante e turbilionária, resguarda-se contra as intempéries emocionais no clima íntimo do próprio ser. Enquanto o mundo se acaba, o mundo vira um turbilhão de coisas excitantes, na busca desenfreada. Quando somos convidados, quando a gente vê a gente está se enrolado até o pescoço com tudo isso aqui, ele fala para a gente aquietar, aquieta-te no próprio ser. Mas não fica quieto só não, ele fala. Aquieta-te, mas não fica quieto, parado não. Ajuda, servindo com alegria os menos felizes, na certeza de que o enfermeiro diligente conserva a integridade mental, muito embora convivendo dia a dia com dezenas de enfermos em grandes desequilíbrios. Olha só, o enfermeiro diligente é aquele que se cuida mesmo convivendo com o desequilíbrio. É aquele que permanece em paz, tranquilo, cuidando de si, mesmo a vida dando de ponta cabeça. Como diz o Toronov, ai ai. Somos partes integrantes da farmácia do nosso próximo. O que é isso que ele está querendo nos dizer? Somos, muitas vezes, o remédio para curar o nosso próximo. Quem diria que nós podemos ser remédio lenitivo para essas pessoas que sofrem desequilíbrio? Observe as reações que a sua presença provoca no semelhante e pacifique aqueles com quem convive, não só pela palavra, mas até mesmo pela aparência, pelas atitudes, pois com a simples aproximação funcionamos como tranquilizadores ou excitantes de quem nos cerca, aliviando ou agravando seus padecimentos físicos e morais. É aquilo que o Dr. Onofre nos trouxe aqui na sexta-feira. Como que a gente está sendo no convívio com as pessoas? Somos aquelas pessoas que a gente chega perto da outra, a pessoa chega a adoecer, chega a bater uma tristeza nela profunda, a nossa energia, ela ajuda a melhorar ou ela piora a situação do outro? Somos aquelas pessoas mal-humoradas, que a nossa presença
causa estresse, irritação? Ou somos essa farmácia ambulante aí, esse remédio que nós podemos proporcionar ao nosso irmão, à nossa irmã? E ele continua: o maior restaurador de forças é a consciência reta que acerena as emoções. Qual que é o melhor remédio para nós, para a gente estar nesse estado de leveza espiritual? Consciência tranquila, consciência reta. E nós só vamos alcançar essa consciência, dormir em paz, como esse bebezinho aí, ó, se a gente estiver fazendo as coisas certas, buscando fazer a coisa correta, as nossas atitudes, estando em vigilância, colocando em prática tudo que a doutrina espírita nos proporciona. E André Luiz diz: isso aqui é elementar. Se o leito de dor é agasalho imposto a teu corpo enfermo, lembra-se de que a meditação é santuário invisível para o abrigo do espírito, que em dificuldade e que a prece refunde e sublima as energias da alma. Doença é contingência natural, inevitável às criaturas em processo de evolução. Meus irmãos, mesmo se a gente tiver tudo isso, equilibrar o corpo, o espírito, se a gente cuidar, vigiar, ser uma pessoa que tem bom ânimo, alegria de viver, propósito na vida, mesmo se a gente fizer tudo isso, a enfermidade ainda poderá nos alcançar. E ela vai nos alcançar na maioria das vezes, meus irmãos. Isso é contingência do espírito em processo evolutivo. Sabe? Então, o que nós temos que fazer? Permanecer serenos, calmos, convictos que a sabedoria divina sustenta o equilíbrio de tudo. E que Jesus, nosso médico das almas, possa nos proteger, que possamos levar para os nossos lares a reflexão desse tema. Teria muito ainda a dizer, é muito rico esse tema. Chegando em casa, leiam lá esse item do Evangelho, do capítulo 17, o último item. Leiam essa mensagem de André Luiz, do Espírito da Verdade, a mensagem 32. E vamos refletir sobre esse tema, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe e que assim seja. Não atenção. Você fala da campanha, sabe? Você vai usar para e do outro faz. E que Jesus abençoe nosso amigo, tá? Para você a cada dia melhor, para falar mais para nós. Deus te abençoe. E na sexta-feira, meus irmãos, palestrante é a nossa irmã Janaína Campos Veronese. Ela vai começar as explicações do capítulo 18, né? Terminou 17 hoje, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo. E o tema é um tema muito interessante, como todos. Parábola do festim de núpcias. Alguém conhece? São convidados, tá? Para virem conhecer melhor, saberem melhor sobre isso. Segundo o Espiritismo, né? O que a doutrina espírita fala sobre isso para nós? E na segunda-feira, nosso amigo Randos, sentado aqui, que vai fazer a oração. Randos Máximo Roriz, também continua no capítulo 18. E o tema dele é a porta estreita. Acho que todo mundo sabe, né? Mais ou menos sobre questão da porta larga, porta estreita. Também vamos ver o que a doutrina nos ensina. E o Randos fará a prece para nós. Agradecemos a presença de todos os irmãos, encarnados e desencarnados.
Boa noite, meus irmãos. Antes da gente fazer a prece, só relembrando a todos que nós ainda estamos realizando a campanha do agasalho. Se vocês puderem trazer de casa aquela blusinha de frio, aquela mantinha, né, aquela roupa mais quente um pouquinho, que não estão usando mais, para que a gente possa estar destinando aqui para nossas crianças do posto de auxílio. Então, fazendo dando sequência às nossas atividades, possamos elevar os nossos pensamentos e sentimentos, iniciando a nossa prece e agradecimento pela vida de cada um aqui hoje, nos dois lados da vida, né? Agradecer a oportunidade de estarmos aqui todos reunidos no mesmo propósito, buscando conhecermos e aprofundarmos um pouco mais nos conhecimentos da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, dessas lições que nos auxiliam tanto na nossa caminhada. Queridos irmãos, gostaríamos também de, com os pensamentos elevados, os sentimentos elevados, que possamos estar lembrando dos nossos irmãos da Venezuela, que estão passando por dificuldades tão grandes, onde há tantas perdas materiais, perdas do corpo, da matéria ali, né, dos familiares, tantos aqueles que de forma tão trágica retornaram à pátria espiritual. Que o Senhor possa auxiliar aquele país, aquela população, nos dois lados da vida também, possam fortalecer cada um deles na fé, na esperança, no bom ânimo, daqueles que ficaram de permanecer firme e que possam ter os seus corações também serenados, consolados. Senhor Jesus, pedimos também a bem de cada um de nós aqui hoje, que as energias e as bênçãos aqui recebidas também possam ser extensivas aos nossos lares, aos nossos familiares, amigos, entes queridos. Principalmente, Senhor, aqueles que sabemos que estão precisando de Ti, que estão desconsolados, em desequilíbrio, principalmente aqueles que ainda não nos conhecem. Rogamos a bem também das nossas crianças, dessa linha de evangelização, os evangelizadores, que em cada coração ali possa germinar também a semente do seu evangelho. E assim, pedimos também, por fim, a bem dos nossos idosos, lá do Lar Espírita Zé Passos, todos os seus internos, voluntários, funcionários, todas as pessoas que estão envolvidas naquele trabalho de amor, de esperança. E nossas crianças também do posto de auxílio e seus familiares. Assim, Senhor Jesus, agradecemos por tudo que temos recebido e mais uma vez pedimos por todos aqueles que adentrarem a Câmara de Passe, que possam receber ali também as energias salutares, renovadoras, para que possamos seguir adiante, um passo por vez. Tudo isso pedimos e agradecemos em nome de Jesus e que assim seja. Que assim seja.